Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Nossa gratidão pelo convite de estar aqui reunidos com vocês nesse espaço de estudo da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Eu me chamo Elisângela Lima, sou trabalhadora do Centro Espírita Lar dos Humildes, e hoje nós falaremos um pouco sobre alguma das obras de Chico Xavier, em especial o livro Renúncia. Antes de nós adentrarmos um pouco nessa obra, gostaríamos apenas de trazer algumas informações relacionadas ao estilo literário desse livro. Dentre as inúmeras obras de Francisco Cândido Xavier, nós encontramos algumas que têm uma peculiaridade bem especial, um estilo literário diferente. Essas obras nós chamamos de romances. O professor Herculano Pires intitulava como os romances romanos de Emmanuel, porque eram romances em que se detinham especialmente ao histórico do cristianismo primitivo. São 5 livros muito conhecidos em maioria. Alguns deles se passam logo no início da implantação do Evangelho, e Emmanuel vai seguindo um pouco da sequência cronológica de implantação e ampliação do Evangelho. Destoando um pouco, são 5 livros, destoando um pouco dos 5, nós temos o livro Renúncia, que tem um contexto histórico aproximadamente do ano de 1660, e vem relatar uma outra experiência, mas não deixa de ter a sua importância diante das outras obras. É muito comum para nós que gostamos da doutrina espírita, que gostamos de ler um pouco mais de livros, que em algum momento tenhamos chegado a um romance, ou mesmo tenhamos chegado à própria doutrina espírita, à própria casa espírita, à própria codificação através dos romances. Mas, sem desmerecer nenhuma outra obra, nós julgamos que esses romances eles têm características bem especiais. Não se tratam apenas de contos ou de enredos que servem para que nós reflitamos um pouco sobre o cotidiano, sobre a vida, sobre os ensinos dos espíritos, mas acreditamos que esses livros são roteiros iluminativos, porque trazem relato das inúmeras vidas de espíritos que renunciaram da sua existência para seguir com Jesus. Emmanuel vai relatar em algum momento que o grande propósito também desses livros é fazer com que nós, na atualidade, possamos pensar no nosso esforço de seguir Jesus, no nosso esforço de trabalhar pela causa cristã, pela implantação do reino de Deus na terra. E se nós fizermos um comparativo das nossas lutas de hoje para as lutas dos primeiros cristãos, baseado nos relatos de Emmanuel, nós veremos que há um distanciamento profundo em relação à postura, em relação à conduta, em relação à entrega. Então, os livros também têm como objetivo trazer esse resgate para nos inspirar a ir além, a caminhar um pouco mais, a dar um passo adiante com Jesus. A primeira obra dessa série dos romances históricos de Emmanuel é a obra Há 2000 anos, que relata a vida do senador Públio Lentulus, uma das encarnações de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. Ele já havia tido outra encarnação como senador, e nessa encarnação do livro Há 2000 anos ele tem oportunidade de encontrar com Cristo. É muito bonito quando ele cita logo no livro, no início do livro, o que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade, porque Emmanuel vai situar-nos do quanto tempo leva um espírito, muitas vezes endurecido, muitas vezes ainda envolvido nas suas inquietações, para chegar ou caminhar junto a Jesus, caminhar lado a lado com os ensinos do Cristo. E nessa encarnação de senador Públio Lentulus, ele decide que não, e sua esposa segue o Cristo. Posteriormente, no livro 50 anos depois, temos o retorno desse espírito de Emmanuel, que já tinha sido senador por 2 vezes,
como escravo na história. Mas o enfoque principal desse livro é a história do espírito de Célia Lúcius, que também renuncia de sua vida para caminhar com Jesus. Seguindo adiante, temos o livro Paulo e Estevão, um clássico das obras de Chico Xavier, que vai trazer informações sobre o contexto da vida de Paulo, sobre personagens que não são muito conhecidos, que não estão no texto bíblico, mas que compuseram ali o contexto de construção desse grande apóstolo, tamanha a sua importância para o movimento cristão. E posteriormente temos o livro Renúncia, que é esse o qual falaremos um pouco hoje, e o livro Ave Cristo, que retrata um pouco do contexto do cristianismo 200 anos após, aproximadamente 200 anos após a vinda de Jesus. Então são livros maravilhosos, apenas estamos pincelando, citando, dando algumas notas, e fica o convite para que vocês possam fazer o aprofundamento. Acreditamos que, além do roteiro iluminativo baseado na conduta desses personagens que podemos trazer e transpor para as nossas vidas, esses livros também contêm informações valiosas. Muitos pesquisadores já se debruçaram sobre essas obras, tentando encontrar informações e fazendo comparativo com informações científicas. Esse também é um movimento muito interessante, que também ocorre com o livro Renúncia. Então, para aqueles que puderem, quiserem aprofundar um pouco mais dos seus estudos e das suas pesquisas, fica a nossa dica, já que nesse vídeo não podemos trazer tantas informações aprofundadas, é apenas uma breve reflexão. Mas voltando para o nosso livro, o livro do qual nos foi pedido para que falássemos, o livro Renúncia, ele se passa aproximadamente por volta de 1660. Ali nós temos um contexto histórico de ampliação da Inquisição Católica, a Santa Inquisição, a Inquisição Católica, do protestantismo, ali na sua formação inicial, daquelas lutas que haviam entre os cristãos naquele período. Temos ali um pouco do recorte desse movimento que já havia sendo feito, né, de migração da Europa para as Américas. Há um momento em que os personagens passam por esse processo, eles vêm para as Américas, para a América do Norte e retornam para a Europa. E temos ali o retorno do espírito Célia, que já dissemos que está no livro 50 anos depois. Ela decide retornar à Terra. O livro começa, Emmanuel, descrevendo esse contexto. Esse espírito que dedicou sua vida a Jesus logo no início do cristianismo primitivo, vive em uma esfera mais avançada, uma esfera mais evoluída, e tece trabalhos no sistema de Sírios sobre a arte. Ela tem como propósito fazer com que a arte na Terra possa avançar, a música especificamente. Então, ela é colaboradora do Cristo desse sistema. Ao ver que a sua alma, afim, a sua alma gêmea, vamos dizer assim, vai retornar à Terra, o espírito de Pólux, ela decide atender um pedido seu de renascer. E isso inicialmente gera um conflito, porque ela já não tinha mais necessidade de estar no planeta Terra, no nosso planeta, de tantos desafios, de provas e expiações. Então, os responsáveis, os acompanhantes, mentores da sua encarnação, da sua vida lá no mundo espiritual, questionam a ela por que da sua existência, né, os responsáveis pela sua existência nesse sistema, porque ela tomou a decisão de renascer, de retornar à Terra, já que ela não tinha mais necessidade. E aí ela vai explicar que ela deseja auxiliar aqueles espíritos que lhe são afins, auxiliar o seu agrupamento, em especial o espírito de Pólux, que é esse espírito que vai retornar com muitos desafios na tentativa de avançar. E ela é advertida dos riscos que corre vindo à Terra, advertida dos problemas que ela pode enfrentar, dos novos encargos que ela pode adquirir
renascendo num planeta de provas e expiações, que ela pode retornar e não mais voltar, a depender da conduta dela. Então, mesmo assim, ela decide voltar, regressar. E também é advertida que é possível que ela tenha necessidade de constituir família, que ela queira assim fazer chegando na Terra, mas ela vem com a missão de especificamente auxiliar Pollux. Muitas vezes nós acreditamos que os missionários são aqueles que são responsáveis pela coletividade. Mas vejamos o exemplo desse espírito Alcione. Ela sai do sistema de Sirius para renascer no planeta Terra apenas para ajudar um espírito que lhe é muito caro ao coração. Essa é a primeira renúncia de Alcione e ela mergulha no corpo. E o contexto familiar dela é um contexto bem complexo. Ela vai renascer no mesmo agrupamento familiar do livro 50 anos depois. Só que antes dela renascer, esses espíritos tiveram algumas experiências que não foram muito positivas. O pai e a mãe dela são a reencarnação da Rainha Isabel e do rei Fernando de Espanha. E esses reis se comprometeram muito com a coletividade, no processo de ampliação da colonização, no processo de perseguição. É evidente que nós sabemos, e aí também fica a dica para a pesquisa devido ao nosso tempo, que houveram implicações históricas que movimentaram as decisões dos dois, mas eles acumularam compromissos com a coletividade, débitos coletivos por ocasião das suas condutas, mas regressam na tentativa de reajuste. E logo no início há uma trama por um terceiro espírito que desestrutura o núcleo familiar e Alcione é retirada do seu contexto familiar em companhia da mãe. Eles estão ali na França, em Paris, e ela é forçada a voltar para a Espanha, para a cidade de Ávila. Então, logo de início, a vida dela seria uma vida de muitas dificuldades, em companhia da sua mãe, que é esse espírito que lhe é caro também de outras encarnações, mas que trazia aí os compromissos de reajuste. E desde a infância ela demonstrava ter uma conduta diferenciada, ter um olhar diferente para a relação com os outros, para a compreensão da divindade, do divino, de Deus. E logo cedo ela vai encontrar com uma figura muito especial que se chama Padre Damiano, que é uma das encarnações do espírito de Emmanuel. Emmanuel teve muitas encarnações como sacerdote, vamos dizer assim, e essa é uma delas. Aproveitando-se ali do contexto de retorno de Alcione, ele também está ali envolvido naquele agrupamento que também para ele é um agrupamento familiar, porque no livro 50 anos depois, ele foi preceptor de Célia como escravo, né? E a mãe de Célia é a mesma mãe de Alcione. O pai de Célia é o mesmo pai de Alcione. Então, aquele agrupamento é um agrupamento muito caro ao coração dele também. E é muito bonito ver a relação que ela estabelece com ele, com a mãe, com as pessoas. Junto ao padre Damiano, Alcione vai descortinar um método de estudo do Evangelho, que ela vai chamar, Emmanuel vai dizer como pesca de luzes, onde ela vai retirar versículos junto ao padre Damiano e a partir desse versículo eles vão fazer interpretações e desdobramentos, trazendo, puxando um pouco para a interpretação moral, como já ensinava Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, focando na parte moral dos ensinos do Cristo. Ela vai fazer isso com o texto bíblico junto ao padre Damiano, e o Emmanuel vai registrar no livro ali como um método de estudo do Evangelho, método esse que dá base para muitos grupos de estudo hoje em dia no Brasil. Então, já dissemos alguns elementos desse livro que não são só elementos relacionados a ensino do Evangelho, a relatos de existência, mas esse também é mais um ponto importante desse livro. Ele traz a descrição do estudo de um método, de um formato, do estudo do Evangelho, de um espírito que vem do sistema de Sírios.
Emmanuel vai citar uma frase logo no início do livro e vai dizer assim: a psicologia de Alcione é uma psicologia profunda. Em todos os momentos da existência de Alcione, ela exemplifica a lei de amor. Ela ensina o evangelho através das suas palavras. Nela você não encontra irritação, nela você não encontra o desespero. Ela é o exemplo da obediência e da resignação citadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a forma dela lidar com as circunstâncias, a forma dela conviver com as pessoas, mesmo as pessoas que lhe são adversas ou que porventura provocam o mal a ela, ela reage de uma maneira positiva, de uma maneira ativa, de uma maneira coerente com os ensinos de Jesus, denunciando ali um espírito evangelizado, mas uma psicologia educativa também. E usamos essa expressão no sentido de dizer assim, em todos os momentos no livro, em todas as circunstâncias, ela sempre tinha uma palavra orientadora, uma postura educativa nas suas ações. Posteriormente, o seu agrupamento familiar junto à sua mãe e ao padre Damiano decide retornar a Paris. Antes de retornar, ela encontra com o Pollux, que agora tem o nome de Carlos. Ele é sobrinho do padre Damiano. E esse reencontro é muito difícil para esses dois espíritos. Ele já tinha iniciado os compromissos com o sacerdócio e há uma atração, um magnetismo natural dos dois, porque eles são muito afins. E ele tenta se aproximar dela no desejo, no intuito de ter um relacionamento. Mas ela o adverte que não é possível, dada ao compromisso espiritual que ele havia assumido com o sacerdócio. E ela tinha muita consciência disso. As lições dela em relação a ele são sempre essas: o dever acima das paixões, a obrigação, o compromisso acima das necessidades frívolas ou das necessidades do ego. Há também aí lições profundas nesse sentido. Hoje, em nossa cultura, a maioria de nós é instruído e é educado para atender às necessidades imediatas, para atender os sonhos egoísticos muitas vezes. Não que nós não tenhamos a possibilidade de sonhar, de buscar melhores condições de vida, de querer estar com as pessoas que amamos, mas muitas vezes o dever por nós é deixado de lado. E essa lição Alcione passa para Carlos e deixa para nós, de que nós precisamos vencer as paixões em nome daquilo que é mais importante, em nome daquilo que vem além, em nome de um propósito superior. Então, a todos os momentos, quando ele se aproxima dela, ela o adverte, mesmo intimamente lutando contra si mesmo, porque apesar de todos os seus, o seu arcabouço moral, vamos dizer assim, ela estava encarnada e tinha um amor muito grande por ele. Não era falta de amor, mas era noção de compromisso. Posteriormente, então, depois desse encontro, o Carlos segue seu caminho, ela retorna a Paris, e aí tem inúmeros acontecimentos, da qual nós não estamos citando por ocasião do tempo, mas convido novamente a leitura do livro. Ela vai encontrar com o agrupamento familiar dela, com o pai, ela passa por momentos de dificuldade, ela fica sem emprego, sem trabalho, a mãe dela fica doente, ela precisa de recursos para ajudar a mãe dela, então ela vai cantar na rua com um irmão que foi acolhido por sua mãe, que era um espírito que fez mal à sua mãe enquanto estava encarnado nesse mesmo livro, e retorna, ele tinha expectativa de casar com ela e acaba também se envolvendo na trama de desestruturar o núcleo familiar e falece e retorna. Então Emmanuel também traz esse relato muito interessante também, o espírito que ele depois leva o nome de Rob, que vira irmão de Alcione. Então ela vai até a praça cantar naqueles momentos de dificuldade financeira para angariar recursos com seu irmão, e enquanto ela canta, o pai dela passa e escuta a sua voz.
e ele não sabe da existência dela, mas ele é atraído pelo magnetismo e dias depois ela acaba indo trabalhar na casa do seu pai, da família de seu pai. E ali ela vai encontrar com um novo contexto familiar do pai dela, daquela que tomou o lugar de sua mãe, da sua irmã que nasceu depois. Então, nesse reencontro, qualquer um de nós, reencontrando o familiar, chegaria e diria a verdade. Mas ela, para preservar a família que a acolhia e também sua mãe, ela não diz nada, ela renuncia. Mais uma nova lição para nós. E ali, posteriormente, a mãe dela adoece e ela precisa se afastar do trabalho e ela acaba se envolvendo emocionalmente com aquela família. A família, de alguma maneira, acaba tendo um carinho muito grande por ela. E eles procuram saber o que acontece e o pai dela acaba indo até a residência e descobrindo que a mãe dela, na verdade, é a sua primeira mulher que ele acreditava haver falecido. E descortinam ali a trama e o impacto é tão grande que os pais dela, a mãe dela já estava agonizante, o pai dela acaba falecendo. Mas nesse meio tempo tem o reencontro dela com essa mulher que tomou o lugar de sua mãe na família. A postura dela é uma postura de uma pessoa com muitos conflitos emocionais. E ela muitas vezes maltrata a Alcione e em nenhum momento a Alcione reage. Ela ensina o estudo do evangelho, o método de estudo do evangelho para a família, explica os ensinos. Então é muito interessante ver como ela vai descortinando bem devagar, educando bem devagar aqueles espíritos e a partir do padrão de comportamento dela, ela vai alterando a vida daquelas pessoas que vão se modificando, que vão olhando para as suas lutas individuais de uma outra maneira. É essa a postura desse espírito evangelizado, é essa a sua psicologia, a psicologia do amor, de se colocar no lugar do outro, de amar ao próximo como a si mesmo. E ela vai irradiando luz para aqueles que a rodeiam. Ela converte Robbie, que era um espírito que tinha se tornado algoz da sua mãe, em um espírito menos revoltado, mais resignado. E são inúmeros os benefícios que ela promove nessa encarnação. Mas o espírito de Carlos, infelizmente, não consegue avançar. Ele acaba tendo um relacionamento, desfaz, retorna, encontra com ela, não compreende porque ela está vivendo naquela circunstância, ela também não pode dizer isso antes dos pais falecerem, não pode dizer o que está acontecendo, então ele decide retornar ao sacerdócio. Ele havia abandonado o sacerdócio, tido um relacionamento, aí decide retornar novamente. E ali há toda uma trama final no livro, onde ela vai auxiliar o espírito que fez mal à sua mãe, ela acaba enlouquecendo, e ela vai cuidar por 3 anos dessa mulher. E ao final ela decide ainda, uma última vez, ajudar Carlos. Ela assume a posição de uma freira, ela decide seguir a vida religiosa na tentativa de encontrá-lo, de inspirá-lo através da sua postura, a assumir o compromisso que ele tinha feito antes de renascer. Mas ao final do livro nós vemos que Carlos falha novamente e acaba se tornando seu algoz. Não vou contar os detalhes porque é o fim da história, fica para quem for mergulhar na obra, mas é muito interessante e até o fim nós vemos a fidelidade dela a Jesus. E ao final da sua encarnação, ela é retirada pelos amigos espirituais e é conduzida novamente às regiões celestes. Emmanuel vai dizer no livro, nós temos o livro aqui, eu vou ler só um trechinho para finalizarmos a nossa reflexão.
A psicologia de Alcione é bem mais complexa do que se possa imaginar ao primeiro exame. Se muita gente presume haver alcançado os êxitos retumbantes e a felicidade ilusória no campo vasto do mundo, em verdade, ainda não aprendeu nem mesmo a estabelecer a vitória da paz na experiência sagrada que se verifica entre as paredes de um lar. Emmanuel, 1942. A lição de Alcione se passa dentro do contexto familiar dela. Então, fica a reflexão para vocês, o convite para ler o livro, para pensar na figura dessa mulher que, através da renúncia, da obediência, da resignação, nos ensina e nos convida a nos aproximarmos de Jesus. Muita paz a todos, nossa gratidão pela oportunidade da nossa humilde reflexão aqui em torno das obras de Chico. Que Jesus nos abençoe. Grande abraço.